Olá! Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade às unidades que tratam sobre a argamassa. E hoje nós vamos continuar a unidade 3, só que nós vamos apresentar os principais ensaios que são realizados nas argamassas, como é que é feito o preparo da argamassa e como é que é feito o traço, tá? A dosagem. Sendo que a dosagem, eu ainda vou gravar essa parte de ensaios, dosagem para argamassa, eu vou dividir em duas aulas, tá? E vou também gravar uma terceira, mostrando o exercício como dosar a argamassa, como calcular o traço, que é o exercício de dosagem por metro cúbico de argamassa a ser preparado. Então, nessa parte da unidade 3, nós vamos falar os principais ensaios associados às propriedades das argamassas, como é que tem que ser o aspecto da dosagem e como é que é o preparo da argamassa. Esse é o conteúdo desta aula. Então, aqui a gente tem uma foto de uma argamassa sendo produzida em obra, de forma manual, né, aqui com a enxada, tá? E nós podemos ver que aqui essa argamassa está sendo utilizada para fazer a alvenaria de elevação, ó, para unir os blocos cerâmicos, tá? Nesse caso aqui, esse bloco cerâmico, como vocês devem ter visto em materiais 1, ele é um bloco cerâmico estrutural, ó, a configuração dele é um bloco mais robusto, tem esses dois quadrados, né, para poder passar as tubulações, e aqui no encontro de duas paredes vai ser colocado ainda uma treliça, né, de aço, e colocar aquele cimento de alta resistência, que é o grout, né, na junção das paredes. Então, essa argamassa está sendo construída para fazer a elevação da alvenaria de uma alvenaria estrutural. Então, como a gente já falou na primeira parte dessa unidade 3, que seria a classificação das argamassas e as funções e propriedades, uma das principais propriedades da argamassa é você poder misturar, transportar, aplicar a tua argamassa de uma forma com facilidade, né? Na argamassa, como o próprio pedreiro diz, aquela argamassa macia. Então, isso aí a gente chama de trabalhabilidade, tá? Trabalhabilidade, ela depende de umas propriedades, tá certo? Que a gente já falou na aula passada, que seria a consistência, plasticidade, retenção de água, coesão, exsudação, densidade de massa e adesão inicial. Como a gente já falou na aula passada, eu não vou definir cada uma delas, né? Então, para você ter uma argamassa macia, fácil de você misturar, fácil de você transportar e fácil de você aplicar, ela depende de todas essas propriedades. Da coesão dos grãos, da consistência dela, dessa retenção da consistência, ou seja, da retenção de água, ela é capaz de reter água para manter a trabalhabilidade, da adesão inicial, que é aquela propriedade da argamassa aderir no substrato sem escorrer, da propriedade dos grãos dos agregados não se separar da água de amassamento pela ação da gravidade, pela própria densidade da massa e a plasticidade, né? Então, todas essas propriedades vão afetar na trabalhabilidade da tua argamassa. E aí, a gente já definiu, né, essas propriedades, eu vou passar, porque já definiu na aula 1 sobre a argamassa, tá? Eu vou passar. E aí, vamos falar sobre os ensaios de cada propriedade dessa. Com relação à consistência e à plasticidade, tá certo? Geralmente, essa consistência e plasticidade, que é a facilidade de você manusear, misturar a tua argamassa e aplicar, tá? Pode ocorrer que a tua argamassa ela fique com a trabalhabilidade ruim. Então, você vai ter que corrigir essa trabalhabilidade para poder facilitar o trabalho do pedreiro e aumentar a produtividade dele. Então, geralmente você altera essa trabalhabilidade alterando a quantidade de água de amassamento, tá certo? Então, essa correção, ela pode ser que você ajuste com mais água ou menos água, tá certo? E aí vai dizer com respeito à consistência e à fluidez dessa tua argamassa, que aí ela pode ser classificada em 3. Ela pode ser uma argamassa seca, plástica ou fluida. Aí, a argamassa seca é quando ela já está assim, ela é meio caraquenta e você tem um espaço de vazios menor, você tem como está aqui na foto. A argamassa plástica, ela tem um espaço de vazio maior para poder a água de amassamento entrar, tá certo? E aí ela ser fácil de você misturar, aplicar, transportar, tá? E a argamassa fluida, esse espaço de vazio é bem maior e ela é bem líquida, tá certo? A tua argamassa.
Aí, para vocês entenderem como é que é a consistência de cada uma, da argamassa seca, da argamassa plástica e da argamassa fluida, aqui a gente tem as fotos, ó. Essa primeira foto aqui é uma argamassa seca sendo utilizada, você vê bem, ó, ela é bem assim caraquenta pelos grãos dos agregados, ó. Essa primeira foto aqui é a tua superior do lado direito. E aqui essa argamassa está sendo utilizada para fazer um contrapiso, tá? Na foto embaixo já é uma argamassa plástica, tá? Essa aqui é uma argamassa industrial dosada em central. Ela vem do caminhão, é colocada nesses tonéis, né, de plástico, e ela pode ser utilizada num prazo de 24 horas. Aí você, no outro dia, você vai ter que fazer uma redosagem de água conforme a instrução da cimenteira, tá certo? Que é a cimenteira que também que produz essa argamassa, por exemplo, a Votorantim fabrica essa argamassa industrializada, tá? Essa argamassa dosada em central, a Votorantim fornece. E aqui essa argamassa está sendo por uma obra que a gente acompanhou, essa obra aqui é aquele condomínio que fica em frente ao Colégio Farias Brito Central, que é o Praça da Luz, tá? Feito pela Diagonal, que a gente fez uma consultoria justamente estudando essa argamassa industrializada, tá? E ela foi utilizada para fazer embolso, camada única e assentamento, aliás, embolso e camada única das paredes internas e externas, tá certo? E aqui é uma argamassa bem fluida, tá certo? Que aqui ela foi estar sendo usada para fazer um piso autonivelante. Então, ela tem que ser bem fluidazinho para poder o piso ficar bem liso, tá certo? Então, aí com essas fotos vocês têm ideia dos 3 tipos de consistência. Então, a consistência e plasticidade é que ela vai facilitar ou não o trabalho do teu pedreiro. Tá? O pedreiro diz que quando ele tem muito trabalho para misturar, para aplicar, é uma argamassa muito áspera, que é conhecida como argamassa pobre, né? Ou magra. Tá? Tem sérias características negativas. Quando o pedreiro diz que a tua argamassa é macia, é que ela tem uma boa plasticidade. Ele consegue misturar bem, sem fazer muito esforço, ele consegue aplicar sem fazer muito esforço, e aí aumenta a produtividade dele. Tá? E às vezes você não consegue fazer essa correção da plasticidade com a água. Você vai ter que colocar algum tipo de aditivo, principalmente o incorporador de ar, tá? Para poder melhorar essa consistência e plasticidade. Ou então um plastificante, né? Pode ser um incorporador de ar, mas o que é mais eficiente é o plastificante, que é o redutor de água, que ele é justamente para alterar a consistência, tornar a tua argamassa mais fluida, e também o concreto mais fluido, tá? Melhor, né? A trabalhabilidade melhor, tá? Então, essa trabalhabilidade, ela pode ser alterada quando a tua argamassa entra em contato com o substrato, tá? Porque o teu substrato ele pode sugar água, tá certo? Pode ter uma textura, o teu substrato pode ter algum tipo de textura superficial que vai fazer essa água ser sugada pela superfície, ou a condição ambiental também interfere, tá certo? E aí, outras propriedades também podem interferir nessa consistência é a exudação, né? Que é aquela separação dos grãos agregados da água de amassamento. Então, a consistência e plasticidade, quando você tem uma argamassa áspera ou pobre, como diz o pedreiro, é importante você checar o percentual de finos, tá certo? Porque se o percentual de finos for muito grande, você vai ter que adicionar um aditivo plastificante, que é o redutor de ar, para melhorar a trabalhabilidade da tua argamassa. Então, se for uma argamassa áspera, se ela não tiver aditivo, esse percentual de finos tem que ser menor do que 15%. Se ela tiver com aditivo, menor do que 10%. Se for uma argamassa média plástica, ela tem que ser percentual de finos entre 15% a 25% e com aditivo entre 10% a 20%. E se for uma argamassa gorda, ela tem que ser um percentual de finos menor que 25%, maior que 25% e com aditivo maior do que 20%, tá? Então, quais são os ensaios que são realizados para medir essa consistência, tá? O mais comum é o da mesa de abatimento, tá? Que é esse daqui, que a gente vai fazer no laboratório, tá? Que é a mesa de abatimento. Nessa mesa de abatimento, o que a gente chama de flow table, tá? Que é a mesa de consistência, né? A gente vai bater, vocês vão bater uma argamassa, a argamassa de consistência normal, a gente vai bater uma argamassadeira, tá? Essa argamassa, a quantidade de água, ela vai pela tentativa e erro, mas a quantidade de cimento
areia, ela já é pré-estabelecida. Como é que é a quantidade de cimento? São 312 gramas de cimento, tá? É utilizado 4 tipos de areias, uma areia fina, uma areia média fina, uma areia média grossa e uma areia grossa, para fazer um mix, né, de areias, e aí 234 gramas de cada uma, e a quantidade de água na tentativa e no erro. E aí como é que faz? Você coloca lá uma quantidade de água, dependendo da argamassadeira, e aí você bate, aí vai moldar nesse tronco de cone aqui, ó, metálico, né, com esse soquete. E aí esse tronco de cone, ele é feito em 3 camadas. A primeira camada, você vai dar 15 golpes distribuídos de fora para dentro. A segunda camada, 10 golpes distribuídos de fora para dentro. E a terceira camada, 5 golpes, tá? Compacta essa argamassa nesse molde. Esse molde, ele é retirado, tá? E aí você tem aqui uma manivela, ó, embaixo da mesa, tá? E essa manivela, você vai girar essa manivela 30 vezes em 30 segundos. E aí a tua argamassa vai se espalhar, como está aqui na foto à direita. E aí você vai medir, ó, 2 diâmetros, como está aqui embaixo, o diâmetro 1 e o diâmetro 2. Para que você consiga calcular o índice de consistência, o diâmetro 1 e o diâmetro 2 tem que estar entre 160 milímetros e 170 milímetros. Tanto nessa primeira condição, tá? A diferença entre os dois diâmetros tem que ser menor ou igual a 5 milímetros, é a segunda condição. Tendo essas duas condições alcançadas, aí o índice de consistência vai ser a soma dos dois diâmetros dividido por 2, a média aritmética. Ok? Então, esse é o ensaio que a gente faz no laboratório, aqui no L11 da Unifor, que a gente vai fazer. Aí, outro tipo de ensaio, aqui a gente já falou, né, do ensaio da mesa de consistência, ou de flow table. Outro tipo de ensaio que é feito é o squeeze flow. O squeeze flow, você vai colocar um discozinho de argamassa, né, moldada no molde, e vai pressionar com um êmbolo. E depois você vai retirar, e aí vai ver quanto essa argamassa subiu, né? Quanto maior a altura dela, melhor a consistência dela, tá certo? Quanto menor a altura, quer dizer que ela está uma argamassa muito fluida, tá? Esse ensaio não é feito aqui no estado do Ceará, ele é feito só em São Paulo. Quem faz em São Paulo é o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tem essa máquina de squeeze flow. Então, tá aqui, ó, mostrando a máquina, né, a prensa, como é que é feito. Tem o molde cilíndrico, aqui, aí você tem o prato, aqui o êmbolo, né, para pressionar. Pressa colocar a argamassa, ó, pressiona, depois você solta. Quanto mais ela levantar, melhor a consistência dela. Quanto menos ela levantar, mais fluida vai estar a tua argamassa. Tá? Esse é o teste do squeeze flow. O outro teste para medir a consistência, que esse aqui pode ser feito em obra, é o teste de penetração do cone, tá? Que é o método do cone. Você coloca a argamassa aqui nesse cilindro aqui embaixo, puxa essa haste que tem esse ponta de lança e aí depois solta essa haste. Quanto mais essa haste penetrar dentro da tua argamassa, quer dizer que ela é uma argamassa mais fluida. Quanto menos ela penetrar, vai dizer se é uma argamassa plástica ou uma argamassa seca. Tá? Aí aqui tem um gráfico das correlações encontradas com a consistência para a penetração do cone, mas como é um ensaio que a gente não vai fazer, a gente vai atentar mais ao da mesa de abatimento. Aí aqui tem os dois ensaios, né? Não estou considerando o squeeze flow, tá? O da mesa de consistência, ele é normatizado por duas normas, pela ABNT NBR 7215 e pela ABNT NBR 13276, que está aqui. E a penetração do cone, ela é normatizada apenas por uma norma da STM, Sociedade de Testes Materiais, a C780, que a ABNT adota, tá? Vamos à segunda propriedade, que é a retenção de água. É muito importante que a tua água de amassamento que você utilizou para fazer a tua argamassa, ela não evapore, tá? Porque se ela evaporar, o que vai acontecer? A tua argamassa vai se tornar seca e você não vai conseguir misturar, nem aplicar, nem transportar, né? Então, essa argamassa tem que ser capaz de reter essa água, para poder você manter a trabalhabilidade da tua argamassa. E aí, essa retenção de água, ela depende de vários fatores. A temperatura do ar, se tiver temperatura extremamente elevada, por exemplo, se você fazer uma argamassa a 27 graus, é muito diferente de você fazer uma argamassa a 40 graus, né? E aí, no instante, a água vai evaporar.
Uma baixa umidade relativa do ar também interfere. Se estiver ventando muito, também interfere. Então, os fatores climáticos interferem muito nessa retenção de água. E aí, essa retenção de água, você faz um ensaio. A gente não faz esse ensaio aqui no laboratório, tá? Que você vai fazer, regido pela norma ABNT NBR 13277, que você vai ter uma bomba a sucção a vácuo, vai colocar argamassa nesse prato aqui e vai sugar essa água. Vai ver quanta água vai ficar nesse funil de Birchner modificado, tá? Esse é o ensaio de estar aqui mostrando bem direitinho como é que é o equipamento. A gente não faz esse ensaio aqui na Unifor. Na UFC eu acho que faz, lá na UFC não, no NUTEC, que é do governo do estado, que funciona lá no PC. Então, a retenção de água, quais são as argamassas que tem melhor essa propriedade? Uma argamassa de cimento, só apenas cimento, uma argamassa feita com cimento, areia e água, é que tem menos capacidade de reter água. Quando você coloca a cal hidratada, tá certo? A argamassa, junto com o cimento, a areia e a água, a retenção de água, ela aumenta, tá? Aumenta o percentual de retenção de água da tua argamassa. E quando tu coloca um aditivo incorporador de água, ou um aditivo retentor de água, que é o plástico, que é a base de estéreis e celulose, ele aí é a argamassa que mais consegue reter água. Mas você já consegue resolver esse problema da retenção bastando você adicionar a cal hidratada. Então, vamos falar agora sobre a densidade. Né? A densidade é importante para você saber como é que você vai, em que situação você vai aplicar a sua argamassa. Se você tiver uma argamassa leve, que a densidade é menor que 1,40 gramas por centímetro cúbico, você vai utilizar essa argamassa como isolamento térmico e acústico, tá? Se for uma argamassa considerada normal, que a densidade é entre 1,40 e 2,30 gramas por centímetro cúbico, você vai utilizar para todas as aplicações convencionais. Assentamento de bloco cerâmico, para fazer contrapiso, para fazer chapisco, embolso, camada única, reboco, tá? E se você tiver uma densidade maior que 2,30 gramas por centímetro cúbico, esse é considerado uma argamassa pesada, que você vai utilizar naquele caso que eu falei na aula 1, quando você tiver salas de hospitais, salas de clínicas, que você tem equipamentos que transmitem radiação, como um tomógrafo, um aparelho de ressonância, um raio-x, você precisa que a argamassa que vai unir os blocos dessas paredes, dessas salas, seja uma argamassa blindada com uma densidade maior, para poder não passar a radiação para os outros cômodos, né? E aqui tem um gráfico, né, mostrando a relação entre densidade de massa e o teor de ar nas argamassas, não vou comentar muito. Tá? Então, essa densidade da massa, tá? Quanto mais leve for a tua argamassa, menor vai ser o esforço do teu pedreiro, tá certo? E maior a produtividade dele. Então, o ideal é que a gente tenha, sempre que o teu pedreiro trabalhe com uma argamassa que tenha densidade normal. Porque você não vai querer que o pedreiro gaste horas aplicando aquela argamassa. Então, você tem que... E hoje, atualmente, as construtoras estão prezando muito pela produtividade da mão de obra. Que ele calcula aquela RUP, razão unitária de produtividade. Então, já falei aqui, né, da classificação da densidade da argamassa, leve, normal e pesada. Já comentei. E como é que é feito esse teste, esse ensaio da densidade? O ensaio da densidade, ele é feito, tá? Pela norma ABNT NBR 13278, tá? Em que você vai calcular a relação entre massa e volume do material. E ela é expressa sempre em gramas por centímetro cúbico, tá? E você molda a tua argamassa nesse cilindro aqui de metálico, tá? Aí, outra propriedade de importância é o que a gente já falou de adesão inicial. A adesão inicial é quanto pegajosa é a tua argamassa. Ou seja, a capacidade da tua argamassa, dela no estado fresco, ela aderir no teu substrato sem escorrer, tá certo? E essa adesão inicial depende muito da tensão superficial, tá? Então, aqui a gente diz que quando você reduz a tensão superficial da pasta, vai favorecer para a moragem do substrato, e aí vai acontecer o quê? Vai reduzir o ângulo de contato, tá certo? E aí vai implementar a adesão, tá? Aí aqui a gente mostra, por exemplo, ó, quando for maior, e aí a gente tem que ter o maior contato físico, né? O que a gente nota aqui nessa primeira foto?
É que a argamassa, aqui essas ondulações, gente, é a ondulação do tijolo. Tá? O tijolo cerâmico ele tem essas ondulações. E aí a argamassa, quando você vai colocar para assentar o tijolo, ela tem que preencher todas as cavidades dessa ondulação. E na primeira foto, a gente vê ó, uns pequenos vazios. Ó, ela não está bem aderida. E na segunda foto, você vê a argamassa preenchendo todos os vazios. O ideal é a situação da foto inferior. Então, a adesão inicial, como eu falei, ela vai depender dessa tensão superficial. E uma forma de você melhorar a adesão inicial da tua argamassa é você introduzir a cal hidratada. Então, você tem uma argamassa de cimento, cal hidratada, areia e água, que você melhora tanto a retenção de água, quanto melhora também a propriedade de adesão inicial. Ou colocar algum aditivo retentor de água e aditivo incorporador de ar também melhora, aditivo químico. Então, a adesão inicial aqui tem umas soluções, mostram qual é a tensão superficial, para vocês consultarem. Tá? E, geralmente, essa adesão inicial, ela depois você vai ter a aderência, que é a propriedade dela permanecer colada no substrato. Essas propriedades vão ser importantes para quando a tua argamassa ela chegar ao estado endurecido, ela está completamente endurecida. E aí vai influenciar que propriedades vão ser importantes para que essa argamassa no estado endurecido seja resistente e tenha uma boa durabilidade. É o poder de aderência, é a sua elasticidade, né? A deformabilidade, quando ela sofre algum tipo de tensão, se essa argamassa ela é permeável ou não, desgastar a abrasão, a retração plástica, que a retração plástica, quanto maior ter essa variação de volume, pode produzir fissuras, e também garantir a resistência e que essa argamassa não sofra uma biodeterioração por causa das intempéries. A retração, né? A retração é aquela variação de volume da tua argamassa, tá certo? E aí essa variação de volume, ela vai ser muito importante quanto à durabilidade da tua argamassa, que a tua argamassa promova a vedação, né? Ou seja, a estanqueidade ao ar e à água. Então, a retração, como eu falei, é quando ocorre uma perda rápida da água de amassamento, e aí vai ter essa variação do volume e vai acontecer fissuras, ó, como está aqui na foto. O teu reboco, o teu emboço, a tua camada única, ela vai fissurar toda. E quando a argamassa ela tem uma quantidade muito grande de cimento, aparece muito retração plástica, que são as fissuras que ocorrem por causa desse processo de perda rápida da água, né, no processo de secagem. Então, a retração é muito importante você saber a relação entre água e aglomerante e o clima e uma cidade, né, um local que tenha climas quente e seco, com ventos fortes, ela favorece a retração plástica e o aparecimento de fissuras. Outra coisa que favorece a retração plástica é a granulometria do teu agregado. Granulometria do agregado miúdo, tá certo? Que é a areia. Vocês fizeram, foi o primeiro ensaio de materiais 1, né, que é a granulometria. Tá? E aí você tem 3 tipos de granulometria da areia. Tem a granulometria contínua, que é aquela que os grãos agregados da areia elas vão crescendo paulatinamente. Tá? Tem a granulometria descontínua, você tem grão grande, depois grão pequeno, tá? E aí o espaço de vazio ele é maior. E tem a granulometria uniforme, que todos os grãos têm o mesmo tamanho. Com relação à retração, a melhor tipo de granulometria para diminuir o percentual de retração é a granulometria contínua, que você tem um espaço de vazios menor, tá? Então, quando você tem o volume de vazios, o volume de vazios da granulometria contínua, ele é menor que o volume de vazios da granulometria descontínua, e a granulometria descontínua é menor que o volume de vazios da granulometria uniforme. Então, a areia que tiver granulometria uniforme, ela vai favorecer ao aparecimento de fissuras e ocorrer a retração e aparecer fissuras. A melhor areia para evitar esse tipo de problema ou patologia é que tenha granulometria contínua, que tem um volume de vazios menor. Então, a retração também é influenciada pelo teor de finos. De uma forma geral, quanto maior esse percentual, maior vai ser a tua retração plástica, tá? E também vai exigir uma quantidade de água maior, vai cair a tua resistência e durabilidade da tua argamassa. Então, a retração aqui tem um percentual de retração de determinados tipos de areia, que é a areia normalizada, que é 0,04%,
Uma areia fina com distribuição contínua é 0,07% percentual de retração. Uma areia grossa com distribuição descontínua é 0,08% percentual de retração. E uma granulometria fina com distribuição descontínua era 0,11 percentual de retração. Tá? E aqui é um gráfico, tá? Mostrando o teor de fino nessas areias, e nele tem a areia que tem maior percentual areia que tem maior percentual de retração é aquela areia que é muito porosa, que tem uma alta permeabilidade. E uma areia que tem esse tipo de problema é a areia vermelha. A areia vermelha, que era conhecida como saibro, que era muito utilizada na década de 80, tanto que tem edifícios que tem uns 30, 40 anos, que quando cai a cerâmica, tá certo? De fachada, você nota aquela parede avermelhada. Isso quer dizer que a argamassa de assentamento naquela época foi feita com essa areia vermelha, que é conhecida como saibro. E essa areia vermelha, ela tem um percentual de retração de 0,18%, para vocês verem. Diferente de uma areia normalizada, que tem 0,04%. Então, a areia vermelha, que hoje não se utiliza mais para fazer argamassa de assentamento, de revestimento cerâmico de fachada, ela tinha muito problema de descolamento e retração em fissura. Então, a aula de hoje, que é essa primeira parte da aula de ensaios e dosagem de preparo de argamassa, ela tem como livro básico o livro Falcão Bauer, volume 1, materiais de construção. E tem esses outros livros também que auxiliam e foram utilizados para fazer essa nota de aula. Tá? A gente se vê na próxima aula.